Penso que neste dia foi para você, para mim, para cada um de nós, um grande exercício de democracia. Quando nós, brasileiros, tivemos a oportunidade de escolher livremente o mandatário desta nação pelos próximos 4 anos. A gente olha na mídia e vê lá, festa da democracia, enfim, há muitos comentários sobre um dia em que nós tivemos a oportunidade de ir às urnas para escolher o nosso novo presidente. Neste momento, nos cabe aguardar então os resultados, que daqui a um pouco mais começarão a aparecer, com a apuração das urnas. Eu penso que tivemos a oportunidade de refletir. Aqui nesta igreja nós oramos por essas eleições, para que Deus pudesse dar a cada um de nós, não somente através do livre exercício do nosso direito de voto, mas também nos desse a capacidade de fazermos uma escolha consciente. Espero que essa tenha sido a sua experiência. Até o final da semana, até anteontem, né, muitos indecisos que foram começando a se definir. Devemos orar, assim que saírem os resultados, por aquele ou por aquela que deverá ter a responsabilidade de dirigir o nosso país, este grande país continental, com tantos problemas, com tantas dificuldades a serem vencidas, mas é o país onde nós nascemos e vivemos, e que devemos amar. Pátria amada Brasil. Penso que esse deve ser o seu sentimento, o nosso sentimento de cidadania, já que em muitos países o povo não tem o privilégio que nós temos de escolher aquele que há de nos governar. E a Bíblia diz que toda autoridade, ela não é constituída se Deus assim não o permitir. Então vamos orar para que Deus abençoe aquele ou aquela que haverá de dirigir nosso país pelos próximos anos. É com esse sentimento, não é, de democracia no nosso coração. Estou com a bandeirinha do Brasil aqui na lapela, mas já usa há muito tempo. A gente dá início a este culto das 17h30, com alegria no nosso coração, desejando que seja um momento de encontro com Deus, um momento em que nós possamos desfrutar da presença do Senhor e também aproveitar esses momentos para o nosso crescimento espiritual. Quero então aproveitar este momento para perguntar se temos neste culto alguém que, não estando de manhã, completou aniversário nesta semana que passou. Aniversário de nascimento, aniversário de casamento ou de vida cristã. Se você está nesta feliz condição, por favor, venha aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida, orar por você. Alguém que tenha aniversariado nesta semana, vem aqui para nós orarmos, por favor. Não os temos. Se você está nos visitando nesta tarde, pela primeira vez, pela segunda ou pela terceira vez, por favor, queria que você pudesse se colocar de pé para que nós possamos identificá-lo, darmos um abraço em você. Alguém que esteja nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, fique de pé para você ganhar um cartão da nossa igreja, um abraço de boas-vindas. Alguém nessa condição de visitante? Até este momento também ainda não os temos. Nós vamos então orar nesse momento, vamos dedicar este culto ao Senhor, pedindo que Deus possa nos conduzir e que tudo aquilo que vamos ouvir aqui possa contribuir, né, para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Logo após a oração, vamos ouvir então o prelúdio e vamos nos envolver com as partes do culto dessa tarde. Nosso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, por este privilégio de podermos
vir à tua casa para cultuarmos o teu nome. Damos-te graças, ó Deus, por este dia. Pedimos ao Senhor que neste momento de culto, os nossos corações estejam voltados para ti, e que nós possamos abrir as portas do nosso coração, para sermos alcançados, tocados, visitados pelo teu Santo Espírito, e que tudo aquilo que vai acontecer, ó Deus, neste momento de culto, seja para o nosso crescimento espiritual, mas sobretudo para a glória e para a honra do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. femininas.
irmãos podem se assentar, por favor. Nós faremos agora, nesse momento, nosso momento de intercessão. Nós leremos o texto bíblico impresso em Abacuque 3, 17 e 19, cantaremos um hino. Então, se você tem algum pedido ao Senhor a apresentar, se você então, nesse momento que estivermos cantando, se desejar se colocar de pé, ou vir à frente, ou se colocar de joelhos, faça conforme o seu coração estiver pedindo, mas não deixe de descansar nos braços do nosso eterno Deus. Vamos ler todos juntos, mesmo assentados como estão? Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Cantemos então.
segurar na mão de um irmão que está de pé, para que ele possa então se sentir acolhido. Faça isso. Dê a mão ao seu irmão que está de pé. Tome isso como um acolhimento. Nós vamos então orar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor jamais nos desampara. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor, juntamente conosco, está em nossas dificuldades e em nossas alegrias. Ó Pai, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, porque não temos, ó Deus, a quem recorrer, um amigo, um parente ou alguém mais próximo. Mas, ó Deus, sabemos sempre que podemos contar com a Tua maravilhosa graça, podemos contar com o Teu apoio, podemos contar, Senhor Deus, com a Tua ajuda. E agora, Deus, quando vários irmãos se colocam de pé, entregando ao Senhor os seus problemas, as suas dúvidas, as doenças que às vezes nos assolam, ó Pai, entregando a Ti para que Tu possas cuidar, nós confiamos no Senhor. Fortaleça o nosso espírito, fortaleça a nossa alma, para que possamos, ó Deus, em todo instante, seja qual for o mar revolto que estejamos passando, o Senhor está no nosso barco, guiando-nos, nos protegendo e nos ajudando, Senhor Deus, a atravessar tudo e qualquer que seja então os obstáculos. Graças nós te damos. Abençoe a cada irmão aqui, aqueles que nos assistem pela internet, aqueles irmãos, Senhor Deus, que estão nos hospitais, internados, ó Deus, porque passaram por cirurgias ou estão sofrendo, Senhor Deus, dores que ainda não foram identificadas. O Senhor é o nosso médico. Cuide, ó Deus, de cada um deles, de cada um de nós. Nós oramos agradecidos a Ti, pois o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos, por favor, então, podem se sentar. Enquanto você vai se preparando aí, se você veio preparado para esse momento de fidelidade, momento de gratidão a Deus, momento de dedicar ao Senhor as nossas vidas, os nossos bens. Quero só lembrar uma frase do apóstolo Paulo que diz que Deus ama aquele que dá com alegria, com contentamento, né? Se nós assim o fazemos, se nós entregamos a Deus parte daquilo que Deus nos dá para o nosso sustento e fazemos isso com alegria no nosso coração, Deus nos ama. Não é que Deus vá deixar de nos amar se houver alguma fraqueza da nossa parte nesse sentido. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: é com contentamento, é com alegria no coração, não é com tristeza, como diz lá o texto, não é como se estivesse sofrendo, né? Porque está dizimando, porque está entregando uma oferta para o sustento da obra de Deus, mas é com um sentimento de ânimo, de gozo, de alegria, de bem-estar, porque a obra do Senhor, ela se faz através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Mas uma coisa que é extraordinária, é que Deus, que é o dono do universo, que tem em suas mãos o controle de todas as coisas, Ele não precisa nem do meu nem do seu dinheiro, porque a Bíblia diz que Ele é dono da prata e do ouro, mas Ele nos dá recursos financeiros para que nós sejamos abençoados e possamos então, através dessas bênçãos que Deus nos dá, abençoar a vida de outras pessoas através das nossas contribuições. Os irmãos que estiverem preparados então para o recolhimento das salvas, por favor, já estão se aproximando. Enquanto ouvimos uma música ao órgão, se você veio preparado para esse momento, poderá então entregar o seu dízimo e a sua oferta.
Os irmãos, então, por favor, podem conduzir as salvas. Passamos então a palavra ao nosso pastor para o prosseguimento do culto. Senhor Caio, antes de entrarmos na mensagem, eu quero falar duas palavras. Uma vai ser o Jorge Pastor, que vai falar sobre a nossa comissão de indicações e seu trabalho. É sobre o Bom Dia Amigo. Alguns têm recebido aqui meus informes, então estamos esperando a partir de amanhã. Amanhã já pode chegar aí o nosso lote de 30 mil Bom Dia Amigo 2015. Então, se você pretende distribuir entre os seus amigos, seus colegas de trabalho, queria que você pensasse em distribuir o máximo que você pudesse. Então, nesse primeiro momento, vamos ver aqueles que podem comprar e depois, mais adiante, aqueles que apenas podem distribuir. Vamos, primeiramente, por razões evidentes, começar por aqueles que podem fazer as suas aquisições. Nós temos muitas pessoas, como eu disse, que querem distribuir, mas não têm recursos para comprar. Nós vamos, mais adiante, disponibilizar esses recursos conforme as ofertas que os irmãos vão fazendo. Então, já se organizando, porque esse ano conseguimos fazer um pouco mais antes, ano passado foi muito em cima da hora, de tal modo que você pode presentear os seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, com o Bom Dia Amigo 2015. E o outro então, o processo eleitoral, não o do país, que está acabando, pelo menos aqui no Rio já acabou, não é? Só em alguns estados o fuso horário ser diferente, que não foi ainda iniciada a divulgação dos dados. Mas aqui no Rio já está, não se informa ainda, mas já está terminado o processo eleitoral. Mas o nosso aqui da igreja está começando, né, Jorge? Jorge é membro da Comissão de Indicações, vai nos dar uma orientação sobre esse assunto. Obrigado. Bom, mas para quem não me conhece, acredito que todos conheçam, meu nome é Jorge, eu faço parte da Comissão de Indicação, formada na igreja a cada 2 anos. E nós estamos aqui apresentando para vocês uma convocação e um convite. Assim como ainda há pouquinho nós fizemos o recebimento daquilo que vocês honraram o Senhor com seus dízimos e ofertas, e que nós fazemos sempre, e que oramos pedindo para que ele seja bem administrado, todos os recursos, para que essa igreja funcione bem, mas principalmente que a palavra de Deus seja cada vez melhor apresentada ao povo, e há muitos que vêm aqui e se sentem acolhidos. Eu gostaria de colocar para vocês um aspecto, digamos, lembrar, né, na verdade, muitos que conhecem, mas relembrar um aspecto um pouco invisível desse trabalho, que é o trabalho voluntário, gostaria de ressaltar isso, o trabalho voluntário de muitas pessoas que fazem parte da administração da igreja. É o presidente, os vice-presidentes, os secretários, que todos saem do nosso próprio povo, dentro da contribuição de vocês, de indicar e, principalmente, se apresentar para ajudar como voluntários na administração da igreja por um período de até 2 anos. Lógico que cada um tem as suas necessidades e dificuldades, mas, ao mesmo tempo, nós temos também o privilégio de podermos estar ajudando de uma forma efetiva, às vezes dando uma parte do nosso tempo, ajudando aqui a administrar a nossa igreja. Bom, para aqueles que ainda não participaram desse processo, nós temos, a nossa primeira fase é a apresentação dessa cédula, é um folheto em que nós convidamos vocês a, primeiramente, orar e pedir a Deus uma orientação e verificar em si mesmo se você poderia contribuir na administração da igreja.
e nesse caso, colocar seu nome nessa cédula, em algum dos campos que nós temos. É interessante que em Atos dos Apóstolos, quando a igreja começou a crescer, os apóstolos chamaram o povo e falaram: elejam 7, para que nós possamos continuar administrando melhor isso. Bom, a gente está precisando eleger 8, porque a igreja cresceu um pouco mais. Mas nós temos o cargo de presidente, vice-presidente, os secretários da diretoria, para tesoureiro, conselho fiscal, comissão de orçamento e finanças, comissão jurídica e corpo diaconal. Todas essas funções, elas não são de tempo integral, elas são de tempo parcial e são de acordo com a necessidade da igreja. Algumas se reúnem uma vez por semana e outras até um pouco mais, depende da situação. E é lógico que vocês podem vir conversar conosco sobre essas funções, e eu peço a vocês que ao final do culto, vocês peguem comigo, aqueles que desejarem contribuir, peguem comigo esse folheto para poderem então pensar e colocar o seu nome e agora, adicionalmente, vocês orarem e pensarem em alguém, de repente da amizade de vocês, da relação de vocês aqui na igreja, que vocês vejam como capaz de exercer alguma dessas funções. Só que aí vocês não vão simplesmente fazer de colocar um nome. Não, eu acho que deve ser fulano. Fale com fulano. Fale com essa pessoa. Convide-o também a ajudar, porque às vezes vocês estão vendo o talento daquela pessoa, que aquela pessoa é capaz, e ela pode ajudar mais. Então, fica o nosso convite, fica o nosso pedido para que vocês participem o máximo possível desse processo. Quem então desejar, após o culto, poderá pegar então sua ficha de inscrição, até mesmo para se autoindicar: eu gostaria de atuar nesta área. Não há dificuldade alguma. Então você pode fazer esta indicação. Vamos tratar hoje, meus irmãos, então do capítulo 2 de Jó. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia neste capítulo, para que nós o leiamos. Como eu disse pela manhã, é muito bom saber que a própria Bíblia se explica. Às vezes nós temos dúvidas na leitura, e quando continuamos a ler, nós vamos observando que as dúvidas são respondidas pelo próprio texto bíblico. Tivemos essa experiência aqui na igreja essa semana, quando na nossa classe de leitura e explicação da Bíblia, toda quarta-feira, começando às 16 horas, depois a classe às 18 horas, quando alguém disse o diabo tocou na vida de Jó, e Deus disse a ele que não tocasse. Ele tocou. Aí quando nós lemos, ficou claro que na primeira conversa não tocasse nele, mas na segunda podia tocar, só não podia matar. Então a pergunta se respondeu pela própria leitura da Bíblia. Vamos ler então o capítulo 2. Vou pedir ao pastor Roberto então que pega o microfone, cada irmão pode ler então um versículo. Só peço que leia, fique em pé para o nosso Sérgio poder captar, e à vontade vamos lendo versículo, Jó 2, por favor, todo o capítulo. Então, pode começar aqui com o Vitor aqui e vai passando. 2:1. Logo, logo haverá som no seu microfone. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. Vamos ler de novo. Você lê melhor do que você leu, viu? No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. 2. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasse contra ele,
para o consumir sem causa. 4. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. 5. Porém, eixe a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlcera maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. 8. E Jó, tomando um caco para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Agora vamos então ao 11º versículo. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Maamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. 12. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. 13. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Ok, então nós temos aqui um relato desse segundo encontro que nos ajuda a entender um pouco da temática do sofrimento, da dor em geral. Eu quero falar com muita franqueza com os irmãos a este respeito, mas com muita franqueza mesmo. E o microfone continuará aberto e o irmão poderá perguntar, poderá discordar, para que nós construamos em conjunto uma visão a respeito disso. De modo bastante singelo, durante 19 séculos da era cristã, a compreensão do cristianismo acerca da doença e da cura era a seguinte: a doença vem ao ser humano em consequência de alguma falha no seu sistema, ou mental, ou da mente, ou do seu corpo. A doença, sobretudo com o desenvolvimento da medicina a partir do século XVI, passou a ser visto então como um não funcionamento, podemos dizer assim, de algo em nosso corpo. Então a doença pode ter causas conhecidas ou causas... Sempre tem causas. Nesse texto nós observamos que há um outro elemento, um elemento do mistério, digamos assim. E esse elemento é o seguinte: Jó
ficou doente por uma causa conhecida. Neste caso, Satanás o tocou, o feriu, em uma versão. Aquela enfermidade que não sabemos qual é, sabemos que deu feridas no corpo todo, ele tinha que se coçar com um pedaço de telha. Foi uma ação direta de Satanás sobre a sua vida. Quando nós lemos o apóstolo Paulo, nós também observamos que a doença que ele teve, aquele espinho na carne, que não sabemos o que era, também foi enviada por um mensageiro de Satanás. Isso nós temos, portanto, doenças que são sempre tendo causas conhecidas ou desconhecidas. A partir do século XX, falando com todas as letras, esses textos passaram a ser interpretados como uma prova escriturística, como uma prova bíblica, que as doenças são produzidas por Satanás. Passou a haver, então, uma espécie de rejeição a uma visão predominante, uma visão naturalista da doença. Isso começou a acontecer a partir da eclosão do pentecostalismo, que surgiu em 1903 em Los Angeles. A partir daí, então, uma nova visão no interior do cristianismo se afirmou, a de que as doenças são causadas por Satanás e que, portanto, devem ser repreendidas. Quando nós vamos ao Novo Testamento, nós encontramos Jesus repreendendo enfermidades ou espíritos de doença. Nós encontramos isto, sem dúvida alguma. Durante os 19 séculos da era cristã, a maioria dos cristãos interpretou esses textos como sendo algo a ser lido no contexto também da ciência. Ou seja, as doenças têm causas naturais conhecidas ou desconhecidas. E que a linguagem, então, dos evangelhos traduz, em termos de linguagem, o conhecimento até então disponível. Quando veio o pentecostalismo, passa a ler esses textos de uma forma literal. Aqui, então, se dá, vamos dizer assim, dentro do cristianismo, se dão as contradições em relação ao lidar com as doenças. A partir, então, do movimento pentecostal, repito, no comecinho do século XX, o elemento, vamos chamar assim, espiritual das doenças foi colocado em alto relevo e o elemento natural das enfermidades foi colocado em baixo relevo. De certo modo, na visão do pentecostalismo, todas as doenças são de fundo espiritual. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma dependência, uma compulsão, seja para gastar, para beber, para usar droga, e que não consegue controlar esse vício, no pentecostalismo, isso se explica pela atuação de Satanás na sua vida. Estou colocando, espero estar sendo justo com a visão pentecostal da questão. Claro, voltando a Jó, parece que essa leitura pentecostal está correta. Se assim é, nós devemos repreender Satanás, declarar a cura de alguém que está com enfermidade que Satanás provocou,
ou determinar que ele seja curado. Mas aí nós nos enfrentamos com um outro problema, que é o seguinte: algumas orações aparentemente são respondidas. Então a tese pentecostal sai vitoriosa. Mas outras orações, outras declarações ou determinações não são aparentemente respondidas. E nesse caso, a visão pentecostal não sai vitoriosa. E aí nós ficamos completamente confusos. A explicação pentecostal é a seguinte: se você declarou, determinou e não aconteceu, é porque você não declarou certo. Ou porque você não tem fé. Porque se você tiver fé, aquilo que você declarar ou determinar vai acontecer. Bem, aí nós vamos nos defrontar também com outras dificuldades a partir do texto bíblico. Então é muito conhecida, vamos ler, acho que vale a pena, embora seja muito conhecida a expressão, que é a história de Jesus Cristo no Getsemane. Vamos pegar o microfone e passar do lado de lá agora, né? Porque aqui já lemos e o centro vai ficar para outro culto nosso, para que nós possamos ler então alguns versículos de Mateus, capítulo 23, versos 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Vamos começar então aí com o nosso primeiro leitor, por favor. Fique em pé, por obséquio. O Sérgio agradece. E se o Jorge sair da frente, melhor ainda. Mateus 23. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar Com o microfone, por favor. Isso. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. 38. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Vamos prosseguindo, por favor. 39. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sim. 43. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Próximo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Prossigamos. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. 43. E voltando-se outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. 44. Deixando-os novamente, foi orar a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. 45. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Ok, agora eu vou pedir que o microfone venha aqui para o centro, qualquer lugar aí, para lermos 2 Coríntios 12,
7 a 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 8. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse em sofrimento. 9. Mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Ok, então nós lemos um conjunto de 3 textos bíblicos que nos colocam no coração da teologia do sofrimento. Então, primeiro observemos algo bastante claro. Nós não podemos basear uma teologia sobre qualquer assunto, e é claro, inclusive o sofrimento, num só versículo ou numa só história. Por exemplo, alguns pegam o texto da parábola do rico e do Lázaro para descrever como é que é o céu. Primeiro é uma parábola. Segundo é só um texto. Nós temos que ter outros textos que nos autorizem a dizer: olha, então, aqui temos. Então esse é um princípio muito válido para qualquer coisa na vida. Nós não podemos basear o que nós achamos ou o que nós cremos com base em uma só palavra. Nós temos que conferir com os demais textos. Isso é um princípio de grande valor. Então devemos manter isso bem claramente na nossa mente. Muitos erros nós cometemos porque lemos um versículozinho isolado, que às vezes nem quer dizer aquilo, mas nos pareceu que disse, e então decidimos nossa vida a partir daquilo. Nós temos que ler todos os textos sobre o assunto. Porque a Bíblia tem os seus pressupostos. Por exemplo, o pregador aqui não tem que todo culto dizer: a Bíblia é a palavra de Deus. Já está pressuposto. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Está pressuposto. Vamos daqui para frente. Então, de igual modo, sobre todos os assuntos da Bíblia tem os pressupostos. O pressuposto, por exemplo, é: Deus é o Senhor absoluto da história. É um pressuposto, não tem que toda hora estar repetindo. Quando então Satanás entra na história, não quer dizer, porque ele apareceu quase que num pé de igualdade com o Senhor Deus da história, que os dois são iguais lutando um contra o outro. Porque nós temos uma dezena de outros textos que nos orientam de um modo mais claro a respeito do assunto. Isso é importante termos em mente. E uma segunda coisa importante é que nós não podemos basear aquilo que nós pensamos em nossas experiências. Porque as nossas experiências são irrepetíveis e não se aplicam à vida do outro. Às vezes nem se aplica à nossa própria vida, porque foi uma experiência. Fulano de tal, por exemplo, estava doente, eu vou sair do campo da fé para um outro território, e alguém lhe indicou um remédio X e deu certo, tomou. Toma também. Pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo, porque o seu corpo é diferente do outro, a sua enfermidade é diferente da outra, e o seu remédio que um tomou e fez muito bem, para você pode fazer muito mal. Se você teve um sonho no qual sentiu que Deus lhe falou alguma coisa, não quer dizer que Deus vai dar um sonho para outra pessoa também. Experiências são intransferíveis. Os amigos de Jó tinham as suas experiências e queriam que Jó tivesse as deles.
E eles fracassaram. Então, esses princípios são, então, muito importantes. Então, eu vou sintetizar para que vocês possam ter a palavra e formular as suas visões a respeito do assunto. Satanás é o tentador, é o mentiroso, e ele agiu muito nos últimos dias no Brasil, porque nunca se mentiu tanto nas campanhas, né? Os dois lados mentiram desavergonhadamente, tudo em busca do voto, e alguns acreditaram. Esse é outro capítulo. A ingenuidade ou a manipulação, esse é um outro departamento. Então ele é o pai da mentira. Não quer dizer que o pai da mentira de vez em quando não fale uma verdade, com a intenção de enganar, mas é mentira. É importante ter este elemento. É importante a gente saber que Satanás também cura. Não é só Deus, não. Ele também cura. Com que objetivo? Enganar, pedir glória para si. Então, é importante a gente ter esses elementos. Então, não há nenhuma contradição entre o conhecimento científico e o conhecimento espiritual. Eles têm espaços diferentes, linguagens diferentes. Então esse é um ponto que a gente não temos que rejeitar, recusar o conhecimento científico. Então, por exemplo, né, hoje de manhã, bem cedinho, lá na rádio, a gente saiu do estúdio, tinham lá uma senhora sentada, eu já de longe olhei, deve estar fumando. Mas fumava muito, a garganta, a voz dela, aquela voz grossa. Eu fiquei pensando, como é que deve estar o pulmão desta senhora? Né? Então, isso é um conhecimento científico. Uma pessoa que põe nicotina no seu pulmão, a menos que a natureza faça alguma coisa, eu usei de propósito natureza, vai colher um fruto horrível. Estão aqui médicos, há outros aqui sabem que tudo aquilo que nós fazemos, deixamos de fazer, nós vamos colher no nosso corpo. Não cuidou, o médico vai cuidar, interna você e opera. Mas alguma dessas coisas podíamos evitar. Então vamos colocar, aquela mulher fuma, não é por causa de Satanás, é porque ela, como ele não está aqui eu posso falar, né? É uma idiota, só isso. Só isso, certo? E evidentemente Satanás aplaude. Opa, essa daqui a pouco vem para mim, né? Não precisa fazer nada, né? Nem tentar mais, precisa tentar. Claro que eu estou aqui tomando uma situação bastante atípica, não sei a história dela, quem sabe seja uma coisa muito mais séria do que eu estou falando aqui agora. Nós às vezes temos dificuldade de lidar com a razão das coisas. É claro que há enfermidades, eu fico à vontade para falar sobre isso, cujas causas nós ainda não conhecemos. E talvez algumas jamais a ciência vai descobrir. Mas há enfermidades que a ciência já descobriu e diz, olha, é por isso. Até muda, as pesquisas até trazem mudanças, mas é o conhecimento disponível naquele momento. Satanás, então, não está por trás das doenças? Diretamente, não. É importante entender a diferença de diretamente e indiretamente. Diretamente, Deus criou o mal? Não. Indiretamente, Deus criou o mal. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas e permitiu que o mal fosse criado. Então, indiretamente, Deus é autor do mal. Mas alguém vai dizer que Deus é autor do mal? Não, porque afirmar que Deus é autor do mal é algo de uma afirmação de natureza direta. E diretamente Deus não é autor do mal. Ele é amor. João diz que Ele não tem amor, que Ele ama. Não. João diz que Ele é
amor. Importante ter esse elemento. De igual modo, Satanás é autor indireto de doenças, como, por exemplo, ele põe no mundo o consumo desenfreado, a competição, tudo isso é satânico. E nós ficamos doentes por causa de consumir o que não devemos, por competir, por trabalhar demais. Na verdade, isso aqui é para ele diretamente. Ele sabe, é a última parte do trabalho, tá? Que eu estou me referindo ao trabalho. Porque tem que ganhar mais dinheiro, e nós temos que ter um carro novo, e nós temos que ser melhor do que ninguém, temos que usar roupa de marca. Tudo isso é mentira de Satanás. E as consequências são doenças. Mas nem todas as doenças vêm disso, Tom. Por isso que eu digo, eu fico à vontade para falar. O meu câncer, por exemplo. O meu câncer foi uma causa natural, não foi Satanás. Qual é essa causa? A pesquisa não descobriu ainda. No meu caso, eu faço parte, ou fazia, de um grupo de risco. Um dos elementos do meu grupo de risco é que meu pai teve câncer de próstata. Então eu fazia parte do grupo de risco. Agora, por que meu pai fazia parte desse grupo? Aí vamos pesquisar lá em Dom Pedro Álvares Cabral, antes, aí é uma outra história. O que eu fiz para nascer filho do meu pai? Bom, eu nasci filho do meu pai, graças a Deus. Não foi Satanás que me mandou um câncer para mim. Foi a causa natural. Um dia, quem sabe, vai descobrir-se. Olha, quem não sei o que segura o microfone assim pode ter câncer de próstata. Vamos segurar do mal. Mas até hoje não se sabe. Se sabe de algumas coisas, ritmo de vida e outras coisas, mas ninguém pode dizer, no caso das mulheres, por exemplo, nenhuma mulher pode fazer nada, a não ser caminhar, ter um ritmo saudável para evitar, para diminuir, para não ter um câncer de mama. Não há nenhuma correlação absoluta sequer entre as práticas. Temos que ter a humildade de dizer, são causas naturais, uma célula não funcionou. Diretamente não tem Satanás na parada. Indiretamente, pode ser que o estilo de vida, tererê, favoreça o surgimento, favoreça que as células, mas isso já é uma outra história. É importante, eu estou frisando esse ponto, porque nós temos que ter clareza de causas diretas e causas indiretas. Então, para eu terminar o meu raciocínio, os irmãos poderem me interromper. Quando alguém está doente, temos que primeiramente ver quais são as causas. Conhecemos? Sim. Não conhecemos? Ok. Temos que buscar os recursos disponíveis, que sejam recursos legítimos, os recursos da ciência. Vocês, alguns aqui já leram aquele livro fabuloso, O Poder da Oração, não é isso? Que eu indiquei aqui, muito bom aquele livro. Aquele livro conta a seguinte história. Aquele autor, Paul Miller, né? Obrigado, memória ambulante aqui do pastor Zé Maurício, tinha uma filha que tinha um problema no aparelho fonador. Ela não falava. E na oração da família era para que ela falasse. E ele, tanto o pai quanto a mãe, quanto a própria menina, oravam para que Deus desse a ela a chance de falar. Era a oração deles, durante anos. Ele disse que a oração foi respondida. Alguém inventou um aparelho que, acoplado ao seu corpo, transformava os poucos sinais que ela emitia numa voz. Era um sintetizador de voz. Ele disse, Deus respondeu a minha oração. E a minha filha hoje, ela fala através desse aparelho. E ele conta, inclusive, que um dia ela estava no aeroporto, e no aeroporto a pessoa queria, o funcionário, que ela tirasse o aparelho. Ela disse, de jeito nenhum. Porque aquilo era a fala dela, não era um aparelho.
uma história apenas para dizer que nós temos que buscar os recursos. Temos que entender que Deus coloca esses recursos à nossa disposição. Infelizmente, por causa do pecado, por causa de Satanás, nem todos têm acesso. E melhores não estamos, porque se gasta mais dinheiro em inventar arma para matar do que remédio para curar e equipamentos para salvar vidas. O que se gasta com saúde no mundo é menos do que se gasta com guerra. Satanás, que veio matar, roubar e destruir. Estando nós enfermos, devemos manifestar com força e vigor o nosso desejo. E nesse sentido, meus irmãos, nós temos que aprender com os pentecostais. Vamos dizer assim na linguagem popular, a oração deles é poderosa. Eles não oram achando que não vão ser atendidos, não. Oram que vamos ser atendidos. Nós temos que aprender com eles. Não tenho dúvida quanto a isso. E eles têm que aprender também que não podem orar fora da Bíblia. Deus não revela nada a ninguém que não seja revelado na Bíblia. Esse é outro ponto que não vem aqui à nossa questão. Devemos orar com toda a intensidade, buscando recursos, colocando nossa vida na mão de Deus para ele agir como Ele quiser. Se Ele quiser usar a ciência, que Ele use; que Ele quiser fazer diretamente, que Ele faça, porque Ele é Senhor das coisas. Deus tem os seus métodos que nós não escolhemos. Mas Deus não permitiu que se criasse, por exemplo, a ciência da medicina, com todos os seus correlatos, apenas como enfeite. Jesus mesmo, quando curou, uma vez, pelo menos que eu me lembro agora, lançou mão do conhecimento científico. Quando Deus quis curar Ezequias, usou remédio. E Isaías foi lá e aplicou o emplastro. Foi Deus quem curou usando aquele emplastro. Não há contradição, portanto, entre oração e medicina. Por último, então, no meu resumo, não é, dessa argumentação, nós devemos orar como Jesus. E a oração de Jesus foi: Senhor, se for da tua vontade, em outra versão, se for possível, ou seja, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice. Que é a mesma oração de Paulo: tira de mim esse espinho. Em ambos os casos, Deus respondeu: não. E Jesus foi para a cruz. E Paulo teve que conviver com o seu espinho na carne até morrer. Pelo menos não há registro que foi curado. Acho que se ele fosse curado, apareceria lá alguém para dizer: Paulo foi curado, seu espinho na carne. Olha que é o espinho aqui que foi tirado. Ó. Não teve nenhum culto de gratidão para celebrar a cura de Paulo. Não temos isso na Bíblia. Até pode ser que tenha acontecido isso, mas não temos o registro na Bíblia. O que eu quero dizer é o seguinte: a nossa oração, Senhor, faça-se a tua vontade. Agora eu vou só acrescentar um outro elemento. Não vou acrescentar outro elemento, para que vocês possam formular alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha, ou mesmo uma discordância que você tenha. Temos alguns minutinhos. Eu de propósito, terminei um pouco antes, para que a gente possa responder a alguma dúvida que você tenha. Alguém quer perguntar, se manifestar? Sim, Jorge. Eu só peço que quem for falar, fique em pé. Alguns aqui, Jorge e outro Jorge, não ficou em pé na hora da leitura bíblica, e tantos vários desobedientes depois tem que passar na comissão de disciplina da igreja, porque atrapalhou ali o nosso cameraman. Já saí do foco. E ainda você ficou na frente deles ainda. Mas agora eu vou ficar bem longe aqui. Diga aí. Pastor, na verdade não vem uma pergunta. Eu gostaria de perguntar qual seria a sua posição num aconselhamento para como nós encaramos, porque é natural da gente, uma vez que
nós temos essa influência também, mesmo no meio batista, nós recebemos essa informação e temos influência pentecostal, eu vim da igreja pentecostal, de orar, mas querer aquilo de uma forma não natural. Sobrenatural. Sempre sobrenatural. Se não é sobrenatural, não serve. E quando nós estamos, e principalmente quando nós vemos entes queridos doentes, a gente não tem a paciência, a gente não sabe bem como agir. Como seria o seu conselho quanto a essa nossa reação? Duas coisinhas. Primeiro, gente, vamos ser bem honestos. A nossa concepção do mundo é uma concepção mágica. É o pó de pilim-pim-pim, do Monteiro Lobato. Todos nós. Eu queria agora fechar o olho e de repente, pum, estou sentado no meu sofá na casa. Né? Nós somos assim. Eu não quero chamar o táxi, esperar ele vir, né? Olha, está aqui já propaganda aqui para o Dalton. Ligar para ele, esperar que ele venha. Aí eu entro, vou ter que pagar a conta ainda. Bom seria, já estou lá em casa. Que Dalton, coisa nenhuma. É a nossa concepção mágica, é natural em nós. O ser humano, nós carregamos conosco a vida toda, por mais racionais que nós sejamos, uma concepção mágica das coisas. Pum, acontece. Então esse é um elemento que a gente tem que entender, que a vida não é assim. Criança pensa assim, mas nós já crescemos. Quando éramos crianças, nós líamos Monteiro Lobato. Hoje não lemos mais. Vamos ser bem claros em relação a esse ponto. E o médico sofre, quando você vai lá e diz, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. E se ele pedir exercício ainda, aí esse médico não presta. Né? Vai lá, né, Jorge? Olha, você tem que fazer, seu colesterol está assim e tal, tem que caminhar todo dia, pelo menos 30 minutos. Vamos procurar outro médico, esse médico aí, não é bom não. Porque eu queria que ele chegasse lá, você não tem nada. Mas toma esse remedinho aqui, é uma vez, né? Uma vez só um comprimido, não é todo dia não, só um, pum, tudo resolvido. Seria ótimo, todo mundo quer isso. Mas a vida não é assim. Né? Demanda exercício. Se alguém quer emagrecer, tem que ralar muito, literalmente ralar muito. Mas as dietas que fazem milagres, a dieta do milagre é aquela, se você emagreça 10 quilos em uma semana, aí vem de revista adoidado com a dieta que se emagrece em uma semana. Depois não fala que morreu, mas isso não interessa, só que você, né, e tal. Quando, vou responder agora. Nós, ou alguém de nossa família está com uma doença, vamos direto ao ponto, que o médico diz, olha, não tem cura. Deixa eu contar uma história recente. Um de nossos médicos aqui da igreja trabalha num certo hospital e uma jovem de 20 e poucos anos de idade, mãe, está com um câncer terminal. E os médicos, professores, né, ela é o residente, disseram, olha, vamos só melhorar a qualidade de vida dela, que não tem mais o que fazer. Aí ela perguntou, doutora, não vai fazer a operação que estava marcada? Mas os médicos disseram que não adianta mais operar. Não estou entrando aqui nos procedimentos médicos. E a moça disse, eu tenho certeza que Deus vai me curar. Certa ocasião, eu estive com um pastor em estado terminal, e disse, Israel, Deus me revelou que Ele vai me curar. É evidente que Deus pode curar. E nós temos relatos de muitas curas. Mas Deus não cura todas as pessoas. Por quê? É mistério, não sabemos. Ele às vezes intervém e às vezes não intervém. Um avião ia cair, ele intervém e não cai. Nunca ficamos sabendo. Um avião ia cair, Deus não intervém e cai. Por que Deus não fez a intervenção? Não sabemos por que Ele fez a intervenção nesse e não fez naquele. Nós não sabemos. Por isso que orar é adentrar o mistério da oração. Então o que nós temos que fazer é pedir, Senhor, cura, até o último momento. Cura. Mas por uma questão de obediência,
se for de tua vontade, porque mesmo que nós não oremos assim, se for de tua vontade, vai ser feita a vontade dele. Então, obedientemente, Senhor, se for de tua vontade. Mas nós temos, digamos assim, o privilégio, direito não, o privilégio de colocar os nossos desejos. Assim como uma criança, seu filho chega para você e pede coisas absurdas por vezes. Aí você não ri, você diz, meu filho, olha, é o seguinte, do tipo, papai, não dá para ir na casa do vovô hoje, almoçar lá? Só que o vovô mora nos Estados Unidos. Não tem como sair daqui às 9 da manhã, chegar lá ao meio-dia para o almoço. Mas ele não sabe, se ele pede. E o pai explica, não, meu filho, olha, é o seguinte, para ir lá, nós temos que planejar um pouco antes, que é um pouco longe, entendeu? Tem que pegar um avião, demora, tem que comprar passagem. A criança vai compreendendo. Nós também. Por isso que Jesus Cristo diz, a minha graça te basta. O Paulo, compreenda o seguinte, esse espinho está aí, vai ficar aí. Compreende isso? Claro, é muito difícil dizer uma pessoa que está numa situação, humanamente falando, de terminal. Na ocasião eu peguei uns exames de uma pessoa aqui da igreja e levei a um médico, um oncologista, e falei, Israel, no máximo 3 meses de vida. Viveu 3 anos. Porque também a medicina não sabe nada, não sabe tudo, às vezes não sabe nada. Então nós temos que orar de joelhos, orar com jejum se quiser, orar com vigor, com força, externando todo o seu desejo. É assim que temos que orar. Agora, nós não podemos garantir que a resposta que nós almejamos vai ser a resposta de Deus. Mas Ele disse que nós orássemos. E é interessante, meus irmãos, que várias vezes no Antigo Testamento, a expressão é, aspas, Deus se arrependeu, fecha aspas, do que iria fazer. Sem entrar aqui na questão para dizer o seguinte, Deus mudou o destino das coisas, ia ser aquilo, mas a oração mudou aquilo, não vai ser mais por causa da oração. A oração muda as coisas, não é uma coisa protocolar, não é orar pedindo desculpas a Deus, orar, Senhor, eu desejo, eu quero, até me ensina se meu querer está correto, mas eu oro querendo, é isso que eu peço, é isso que eu desejo, é isso que eu espero. É assim que temos que orar. Não oraçãozinha para cumprir tabela, não vai responder mesmo, então, mas manda orar, Senhor, só... não, Senhor, é o que eu desejo, com lágrimas, de joelho, com incessante intercessão diante de Deus, é assim que temos que orar. Mas não podemos determinar, pela simples razão que Deus é Ele e nós não somos Deus. E a outra razão é que nós não sabemos de nada. Aquilo que nós achamos que é bom, pode ser que não seja bom. Claro, eu não quero nem saber disso. O que eu acho que é bom, ponto. Não é? Você às vezes vai pegar um ônibus e você corre para pegar o ônibus e o malvado do motorista não espera você e vai embora. Você fica lá esperando mais alguns minutos. Horrível, foi uma coisa boa, se sentiu mal. Mas foi realmente ruim? A história vai dizer. Pode ser que no próximo minuto apareça uma pessoa no ponto e essa pessoa abençoe grandemente a sua vida por alguma situação ou circunstância que você não seria abençoado se tivesse pegado o ônibus. Ou seja, eu corri tanto para pegar o ônibus, mas pegar aquele ônibus não era bom para mim. Mas eu não sabia disso, mas Deus sabia disso. E não permitiu que eu pegasse o ônibus. Não permitiu que eu corresse mais rápido do que eu conseguiria. Estou dando um exemplo bastante absurdo, só para mostrar como eu penso assim. Temos mais uma perguntinha. Por onde a pergunta não é pergunta, é a resposta, demora muito a resposta, né? Ok. Mais alguém? Sim, Margarete. Quando entra, então, na questão da doença psicológica, a gente cai realmente no extremo de achar que tudo é projeção de Satanás, quando muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é, né? E aí, como orar nesse momento, né? Porque nessa área
medicina ainda está tateando dentro dessas doenças. Eu acredito que é entregar na mão de Deus, é o único caminho que a gente tem nesse momento, né? Recentemente veio aqui a igreja um psiquiatra que pediu um espaço aqui, porque ele trabalha com pessoas com algum tipo de transtorno psíquico, e ele então veio pedir espaço aqui na igreja. Eu estive lá e eu então orei por ele. Eu orei por aqueles, vamos chamar de pacientes dele. E o sentido da oração foi o seguinte: primeiro, que dê àquele médico e à sua equipe sabedoria para lidar com esses enfermos. Eu acho que essa oração deve incluir também que Deus traga mais capacitação para que o diagnóstico possa ser feito. A gente encontra uma pessoa assim, por exemplo, que se descobrisse, digamos, uma pessoa que tenha, vamos supor aqui, epilepsia, uma situação destas, que possivelmente seja um mau funcionamento de poucas coisinhas lá na mente, vamos dizer assim, vamos simplificando as coisas. Fico pensando, o dia que pegarem, alguém descobrir que é lá, só lá com um e acabar o que a pessoa sente. Como se faz com a miopia, né? Descobriu o que é, eu operei, vai lá, e a pessoa não precisa mais usar óculos, por exemplo. Quem sabe vamos chegar um dia a esse ponto, mas hoje não chegamos. Então, nossa oração é para que a ciência cresça, que ela se desenvolva e traga mais condições. Recentemente eu via de que no passado, quem tomava um remédio X para a doença Y tinha um efeito colateral horrível, mas agora criaram novos remédios, a pessoa toma e não tem efeito colateral nenhum. Olha que maravilha! Deus está por trás dessa maravilha. Devemos orar para que aqui na igreja surjam mais cientistas, para pesquisarem, para encontrarem formas de equacionar algumas enfermidades para as quais não há ainda solução. A doença de fundo emocional, mental, é um desafio à nossa fé. É um desafio à nossa fé. Porque não se sabe nada. E muitas vezes, em boa parte delas, não se pode fazer nada para evitar. Estamos avançando. Um dia eu falei com um cirurgião oncologista: você não acha que o câncer está mais forte no mundo? Eu disse: não, Israel, são as pesquisas. Hoje nós identificamos 240 tipos de câncer. Eu me recordo, quando eu era menino, as pessoas ficavam cegas de catarata. Fulano teve catarata e ficou cego. Hoje, é muito raro alguém que, sendo tratado com a sua catarata, fique cego. Temos que orar para que haja mais cientista, mais pesquisa, instrumento de Deus para a cura. Isso se aplica à doença emocional de qualquer ordem. Agora, por último, eu vou terminar porque o tempo acabou. Eu acho que isso é muito importante. Eu não falei nada novo aqui, nem uma frase nova para os irmãos. Nós devemos tomar muito cuidado para não permitir que pessoas coloquem sobre os nossos ombros um peso maior do que a doença que já nos acomete. Então, se o pastor Roberto está com uma doença, seja qual for, vou contar que ele é ruim de intestino, qualquer coisa que ele come, ele passa mal, fraquinho, não dá nem para comer com ele, é horrível, ele come cisquinho, ele é gordo de outras razões, não é? Tem um estômago vagabundo esse Roberto aqui, não é? A culpa é sua, Roberto, que se você orasse, você não teria esse problema, podia comer como eu, à vontade. Eu sou uma pessoa de oração, eu como tudo, não me faz mal. É uma brincadeira para dizer o seguinte:
tal como os amigos de Jó, sobre quem vamos falar ainda. Se você está com uma doença, sobretudo se for de ordem emocional, estou sendo bem claro a esse respeito, repreenda em nome de Jesus. A quem disso, eu repreendo em nome de Jesus. A quem diz isso? Estou sendo muito claro. Porque eu nunca vi ninguém repreender alguém que fraturou a perna. Eu repreendo essa fratura exposta em nome de Jesus. Pega, põe no carro, leva logo para o médico. Ah, mas se é mental, a gente repreende. A gente não conhece, não está vendo, não sabe o que está lá dentro. Mas, meus irmãos, quem tem um problema de ordem emocional, uma depressão, por exemplo, temos que ser sábios, chegar a dizer: seja forte, rapaz, seja forte, menina, não deixe Satanás atuar na sua vida. Gente, é uma doença, como qualquer outra. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas todo domingo eu ouço as mesmas coisas, tenho que repetir as mesmas coisas. Então colocamos sobre nós peso adicional. Qual foi a luta de Jó? Além de perder os seus bens, os seus filhos e perder a sua saúde, vieram os seus amigos, entre aspas, disseram: você é culpado, confessa o seu pecado. Se você confessar o seu pecado, você vai ficar livre dos seus males. Mas o problema de Jó não era pecado. Há doenças que vêm por causa do pecado, não há dúvida, como mencionei logo no começo da nossa conversa aqui. Não podemos aceitar e nem fazer comparações. Fulano de tal foi curado. Primeira resposta: ele merecia. Mentira! Ninguém merece ser curado. A cura é uma graça. E graça ninguém merece. É graça. Por isso que pessoas boas como Jó sofrem. Como Manuel Xavier morreu. Como Mauro Israel Moreira morreu. E tantos outros morreram. Ninguém merece ser curado. E ninguém tem mais poder para curar alguém do que outro. Nenhuma igreja tem mais poder do que outra para curar. Porque quem tem poder é Deus. Ele faz segundo a vontade dEle. Vou ser bem direto. Eu não acredito nessas curas da televisão. Eu não conheço nenhuma pessoa que foi curada nesses cultos. Meus irmãos, se fosse verdade o que relatam, o Brasil inteiro estaria nessas igrejas, porque as histórias iam se multiplicar e todo mundo ia querer ser curado também. Estou sendo muito direto, muito claro, pelo menos acho que estou sendo, né? É evidente que Deus cura onde Ele quiser, usando pessoas imperfeitas, porque o poder não é de quem impõe as mãos, é um método válido, é válido. O poder é de quem tem o poder, só isso. Nós não podemos nos sentir culpados por não sermos curados. Devemos nos sentir culpados de não orarmos, aí sim. Eu não orei, sou culpado de não ter orado. Mas muito cuidado para não classificarmos a partir de um relato ou de outro, porque Deus é o mesmo. E o que mais me entristece é que a consequência disto é peso, culpa, que Jesus já tirou. Conclusão:
devemos orar. Sempre, com toda intensidade. E como diz Tiago, crendo que a vontade de Deus será feita e pedindo que ela seja feita. E se a vontade de Deus não for igual à nossa, temos que orar para que Deus mude a vontade dele, legítimo, ou nos conformar à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Bem, estou disposto a considerar outros aspectos. Hoje dá mais tempo, outras observações, outras perguntas sobre esse assunto. Alguém poderá dizer: você está falando isso por causa do pastor que veio aqui domingo passado à noite? Não, um sermão magnífico, lindo sermão, nada a corrigir. É uma dimensão, um aspecto. Temos que ampliar os aspectos. Temos que aprender, é que nós temos que orar. Então, termino. Eu li um livro, já citei aqui algumas vezes, de um autor chamado Doug Bannister, está esgotado já. A Igreja do Poder, a Igreja da Palavra. Ele diz o seguinte: nós pentecostais temos que aprender com os tradicionais o valor do estudo sério e sistemático da Bíblia. Nós somos bons nisso. Poucas igrejas têm tanto estudo bíblico quanto as nossas igrejas tradicionais. Vamos ser claros. Ele continua: nós pentecostais, ele se coloca nos dois times, nós tradicionais temos que aprender com os pentecostais o poder da oração. Eu penso exatamente isso, porque as duas coisas não se excluem. Pelo contrário, quanto mais você lê a Bíblia, mais você ora. Quanto mais você ora, mais você compreende os mistérios de Deus. E para compreender os mistérios de Deus, tem que ler mais a Bíblia. Não há contradição. Não vamos criar ambivalências que não existem. Deus é um só, assim como o ser humano é um só. Que Ele então nos enriqueça, nos fortaleça, para que nós possamos perceber. Hoje de manhã falei sobre as palavras amor, conhecimento e percepção. Vamos cantar então em pé. Tu és soberano, e aqui então nos despedimos.
tu és tremendo. Ó Deus, dá-nos uma compreensão, uma percepção cada vez mais clara da Tua vontade para nós. Dá-nos, Senhor, uma paixão por estudar a Tua palavra e um desejo cada vez mais forte de depender de Ti por meio da oração. Senhor, agora abençoa-nos para que essas compreensões tragam paz aos nossos corações e façam que nos envolvamos e nos empenhemos em direção aos outros que precisam, como o Senhor mesmo se porta conosco. Senhor, toma também o nosso país, toma o nosso governador aqui no Rio, Luiz Fernando Pezão, dá a ele um coração de um homem pronto para servir. Afasta o Senhor dos caminhos maus, de comportamentos corruptos, de gestões que visem interesses próprios ou de algum grupo, para que fique a serviço de nossa população tão necessitada de saúde, de educação, segurança. Abençoa, Senhor, também o homem ou a mulher que já foi eleito, mas não sabemos quem é ainda, que vai dirigir o nosso país, também tão necessitado de hospitais, de escolas, creches e também paz e segurança. Tu disseste que orássemos pela paz da cidade. É o que estamos também fazendo nesta hora, para que vivamos em tranquilidade, como o apóstolo Paulo nos recomenda. É a nossa petição a Ti, que de todo o coração te fazemos, em nome de Jesus.